Estamos aqui para isso, numa distribuição Sebos do Igor, entrevista na minha estante HQs. E aí galera, simbora aviões, você que chegou aqui de paraquedas, eu sou Igor Fernandes. E aqui é o Robson Brandão, na minha estante HQs. E se você gosta de quadrinhos, você gosta de figures, você gosta do mundo nerd e você gosta do Batman, meus amigos, então simbora aviões, deixa teu like, se inscreve. E eu tô fazendo uma série de vídeos com o meu amigo Robson Brandão no canal. Ontem, tá aqui. Desde ontem, nós estamos aqui fazendo uma maratona aqui de vídeo. Nós estamos fazendo vários vídeos, por quê? Nós estamos fazendo vários assuntos, estamos aproveitando esse embalo. E eu finalmente vou dar continuidade a um quadro que eu comecei com a querida Stephanie Cunha, do Olá Mundo Geek, onde nesse vídeo... Lá na Panini Point. Lá na Panini Point, inclusive. Um abraço pra galera da Panini Point, o amigo Hugo Leonardo, do canal Contraponto HQs. E aí a gente esse quadro eu comecei com ela, entrevistando ela sobre a Mulher Maravilha. E aí finalmente chegou o momento em que eu vou entrevistar o amigo Robson sobre Batman, o Homem Morcego. Então, meu amigo, deixa esse like. Não é possível que falar de Batman não vai trazer um like para este canal. Bote aí este like, comente aí que eu vou fazer algumas perguntas para o amigo Robson, para poder ele, enfim, contar um pouco da sua relação com o personagem e como que as coisas chegaram a um ponto de que você vai ver o canal dele, por exemplo, você vai ver que, assim, digamos que 80% do conteúdo é Batman, ou não? Creio que sim, viu? 70% a 80% é Batman, o resto é DC, mas tem Marvel. Mas tem Marvel, assim, né? Ainda tem Marvel, né? É, tem até Marvel. Tem até Marvel, pronto, o jargão é esse, tem até Marvel. Então, assim, mais uma vez, chega junto, se inscreve no canal e aí vamos embora, né? Simbora aviões, porque assim, a primeira pergunta é capiciosa, mas porém muito óbvia, né? Como diria Nelson Rodrigues, é um óbvio olulante. Meu amigo Robson Brandão, como foi que começou a sua relação com o personagem Batman? Rapaz, isso é história antiga, é casamento Pode. É casamento aí que já vai quase 40 anos praticamente, né? Se for falar de quadrinhos. Mas com o personagem Batman, cara, assim, o primeiro contato, né? Que não foi o quadrinho primeiro com Batman, mas foi a série de 66. Né? A série, lógico que toda criança, quando começa a falar, ela conhece super-heróis. Né? Tem um filho pequeno que antes dele ir pro cinema, antes dele pegar no quadrinho, a gente sabia quem era o Batman, o super-herói, né? Então é impressionante como as crianças, né? Mas foi o Batman de 66, né? Que realmente, poxa vida, né? Sabia que era o personagem, mas poder assistir. Né? E, lógico, na sequência vieram os quadrinhos, né? Mas aí você toma aquele susto, porque você tem ali o Batman comédia pastelão. E aí de repente... O primeiro quadrinho que eu peguei, Batman no 2 com a pistola. Caramba! Aí meu irmão foi do 8 pro 80 em 5 segundos. Meu Deus do céu! Que Batman é esse? Porque, comentando até com o Igor, né? O primeiro quadrinho que eu li na minha vida foi Flash Gordon. Aí um dia, no colégio, o cara começou a levar os colegas quadrinhos do Batman, né? E eu vi algumas coisas antes, né? Da primeira série, mas não tinha nada ali emprestado. Aí um dia eu disse, rapaz, eu vou, um ano depois, juntei meu primeiro dinheiro para comprar o quadrinho. Aí quando eu fui na banca, num bairro aqui chamado Rique Jorge, né? Essa banca existe até hoje, mas só vende água de coco e recarga de celular. Infelizmente, na realidade da maioria das bancas. Aí quando eu vi lá o Batman segurando uma pistola, caramba, o Batman é esse sériozão, né? Aí aquilo ali, eu vou comprar essa. Caramba. E aí daí começou, né? Era até uma publicação que era um formatinho, né? Formatinho. Eu tenho esse formatinho. Aqui com uma pistola aqui. Né? Eu tenho esse formatinho. Pois é, então aí lendo isso aí, caramba, que Batman é esse, meu irmão? Que loucura é essa? Mas aí a galera, não, mas isso aí ele não mata, não sei o quê. Às vezes a gente é muito pequeno, né? A gente não tem aquela percepção da mensagem da história, né? Então vou procurar aquele que a galera estava me mostrando antes. Aí fui atrás da primeira série, né? Aí fui, não encontrava assim mais nas bancas, mas tinha muito cedo, você ia no centro da cidade, né? Comecei a comprar a primeira série e continuando essa segunda série e aí começou, né? E eu tive sorte porque nessa época teve o Frank Miller com o ano 1. Aí meu amigo, você imagina aí uma criança que já gostava do personagem,
aí se depara com aquele ano 1 do Frank Miller. Então aquilo ali, meu amigo, quem não é fisgado numa situação dessa? Não tem como não, bicho. Por isso que eu digo assim, Tu pegou informativo no começo também, né? Peguei informativo. E assim... São 4 edições, muito, sabe, muito arrojadinhas esses formatinhos. Você dá vontade de ter só porque elas são... Não foi formatinho feito assim de qualquer jeito. Você vê que a Abril teve um cuidado com essas edições. Mesmo aquilo ali, foi tudo bem pensado. E assim, por isso que eu disse, eu tive a felicidade, eu digo assim, fui e sou privilegiado de ter começado numa época excelente, cara. Batman Ano 1, Batman Ano 2, e a primeira série da Editora Abril também foi muito sucesso, apesar que foi curtinha, 10 volumes. E aí no ano seguinte, Batman de 89 no cinema, Michael Keaton. Aí eu tinha ali já meus 13 anos, aí eu vou pro cinema, é outro Batman, uniforme negro, aquela cena do Batwing, eu lembro de toda a arrepiada. Pra quem hoje em dia, assim, que é tudo mastigadinho em relação ao que Batman é o do cinema, que Batman é dos quadrinhos, a gente não tinha isso não, meu povo. A gente tinha várias versões do mesmo personagem e era no seco, em várias mídias e você não fazia ideia qual era. Você ligava o foda-se pra cronologia porque você não tinha como abarcar a cronologia ainda. Você ainda estava tateando esses caminhos. E na minha época, isso eu tô falando de 89, eu tinha 13 anos. A gente tinha ali a primeira série da Editora Abril, bacana, mas antes disso, era o quê? Era a galhofada ali da Ebal. E diga-se de passagem que a primeira série da Abril, ela é o quê? Ela é um recorte de uma fase que resgata o personagem, que é a fase do Neil Adams e Dennis O'Neil, né? Sim. Que não é o início do Batman, ele é um resgate do personagem. Ele já é encostado no é um pré-crise ali, né? É um pré-crise, exatamente. Já vi finalzinho, vou nem falar era de bronze, é o finalzinho da Era de Bronze. Exato. Mas para trás, vamos supor, antes disso aí, você tinha ali a Ebal, que era, né, aquelas histórias ali mesmo para criança. Aí de repente você vê um Batman 1, Batman 2, o Batman no cinema. E aí foi uma coisa, não foi só aqui, foi mundial. É tanto que até hoje é conhecido como a primeira Batmania da história. Foi em 89. Era camiseta, era mochila, aí vieram os bonecos. Nossa, eu tinha muita coisa. E veio o Gulliver, Super Power. Nossa, eu tinha muita coisa. Eu tinha um busto de borracha, que era uma borracha pra você apagar. Sim, eu lembro. Esse busto, eu não usei esse busto porque eu tinha medo de apagar e o Batman sumir. Aí o meu primo pegou este diabo deste busto, começou a usar e me trouxe de volta. Eu pensei que ele estava usando para enfeitar a casa dele. Quando eu descubro, ele acabou com o busto. Quando ele me devolveu, era só uma parte da cabeça do... E foi assim que começou. Então assim, eu tive a influência, né, desse tripé maravilhoso. Batman de 66, Batman 1 em ano 2 e Michael Keaton. Caramba, bicho. Às vezes esse cara fala tanto do Michael Keaton porque, meu amigo, faz parte da minha formação como ser humano. Então esse foi, digamos assim, o tripé, né? Essa trindade aí que realmente... Aí pô, de lá pra cá, né? Cara, é impressionante. Uma vez me fizeram uma pergunta curiosa. Fizeram assim, lá no bazar. Todo dia tu lembra do Batman? Ninguém nunca tinha me feito essa pergunta. Cara, e essa pergunta é muito boa. Todo dia você lembra do Batman? Porque assim, muitas vezes eu tô aqui em casa, mas numa época eu trabalhava muito viajando. Então eu não levava as minhas coisas. Então eu fui perguntar, caramba, que pergunta. Falei igual a Pia, que pergunta gostosa. Se eu disser pra você, cara, eu parei pra refletir de 88 pra cá, cara, todos os dias, nem que seja uma coisa bem passageira, algo do Batman passou pela minha cabeça. Uma fase, uma publicação. Ou simplesmente, uma memória. muitas vezes, do nada eu lembrava desse uniforme aqui. Nada, vinha aquela imagem e passava, coisa assim, frações. Isso é interessante. Essa Mas pergunta é todo muito boa, dia né? lembrar do mesmo personagem de 88 pra cá, 87, 88 pra cá. Que é curioso, assim, quando eu fiz esse vídeo, que assim, esse aqui é o segundo, mais reiterando, né? É o segundo vídeo de um quadro que eu comecei com a Stephanie Cunha, do Olá Mundo Geek, sobre Mulher Maravilha. Quando eu penso nela como relação à Mulher Maravilha, é porque ela pra mim é uma referência de falar da personagem. Quando eu penso em ti em relação ao Batman, não necessariamente é porque ele é a minha primeira referência de falar do personagem em YouTube, porque pra mim não é. Pra mim é o Caverna do Morcego do Fábio, né? Todos nós. Todos nós, assim, né? De outro. Mas é a primeira pessoa que eu vejo que tem um relacionamento com o personagem que ele transcende os quadrinhos,
e que acaba tendo uma maneira de falar do personagem que, como é que eu posso dizer? Como se fosse da minha família. Como se fosse da família, assim. Já me falaram. Porque, por exemplo, quando tu fala de cronologia do personagem, e quando tu tem todo um cuidado com a cronologia, tu ao mesmo tempo que tu tens todo esse cuidado de encontrar cada coisa, de cada parte, tu também tem um apreço muito grande com aquilo que é Elseworld, com aquilo que é o Arif, vamos dizer, eu vou usar um termo da Marvel, né? Um Arif do personagem, o que é uma coisa que nunca vai se encaixar na cronologia, mas tu consegue dar um jeito. Né? O lado B da coisa. O lado B da coisa, mas tu consegue colocar na cronologia, ou tu consegue ter um apreço, uma afetividade, mesmo quando é uma história ruim, mesmo quando é uma história marromena, mesmo quando é uma coisa que deplorável do personagem, mas tu tá lá com a coisa na tua mão. Eu me sinto eu só consigo me sentir dessa forma, ou com o Miranha, desculpa, perdão, tô aqui com a blusa do Miles Morales, mas enfim, é Miles Morales, Peter Parker, enfim, todo o Aranha-Verso, eu só consigo me sentir assim com esse personagem, ou com Dragon Ball. Porque aí eu consigo entender, por exemplo, que é a minha próxima pergunta, né? Como é que o amigo consegue ter na coleção, como é que o amigo se relaciona na hora de fazer as suas escolhas para a sua coleção do personagem Batman, né? Como é que o amigo... qual é o seu critério de aquilo que entra, aquilo que sai, aquilo que permanece, aquilo que eventualmente vai vir a vir para a sua coleção? Como é que você se relaciona com o colecionar a personagem Batman, né? Boa pergunta. Primeiro, aquilo que vamos falar de republicação. Porque a republicação eu já sei o que virá. Então isso para mim, de certa forma, é mais fácil. Por quê? Tudo que eu tenho, eu gosto. Cara, tu gosta de tudo isso aí na coleção? O que eu não gosto, você não tá vendo porque não tá aqui. Só para título de conversa, assim, eu não sei como é que vai estar a nossa cronologia de vídeos em conjunto, mas esse momento que nós estamos aqui com esse vídeo, eu estou no estúdio, na minha estante HQs. Esse não é minha casa, não é minha coleção. Essa aqui é a coleção do amigo Robson, né? Que é a mesa de ping-pong do amigo Robson, a estante, tudo isso aqui é do canal dele, tá? Então é por isso que ele estava ensinando da coleção dele, porque esse aqui tá aqui. Eu fiz o vídeo, não sei como é que vai ser a ordem, mas eu fiz o vídeo. Eu espero dar esse vídeo aqui, que eu acho que vai ser na quarta-feira, que eu vou estar publicando. E o vídeo do tour completo pela coleção do Na Minha Estante HQ vai ser no domingo. Perfeito, muito bom. Mas desculpa, amigo. Então assim, aquilo que vai ser republicado, pô, eu já sei o que virá, né? Então, pô, isso aqui eu quero. Porque assim, tudo aquilo ali é importante porque principalmente aqueles que têm momentos que são mais marcantes, né? Quando eu li, o amigo que eu li na época, se foi no colégio, se foi nas férias. Eu lembro demais. Eu com 12, 13, 14 anos, eu ia muito pro interior, na família do meu pai, Santana do Acaraú, né? Interiorzinho, a cidade pequena aqui do interior. E eu falo assim, o que eu gostaria de ler nessas férias. Aí eu separar, tava na bolsa e levar, né? E muitas dessas revistas eu perdi. Na época que eu viajei para fora, algumas coisas foram jogadas fora por engano. E aí eu vou atrás disso de novo. Um dia vai republicar. Então, aí eu me deparo, cara, né, como eu falo, tu faz, cara, como é que tu faz nosso rei de estimação, mas como é que tu faz um vídeo do Batman no 2? Ninguém gosta de Batman no 2. Eu falei, realmente a história é fraca, ninguém gosta, mas ela tem uma importância que eu acabei de citar, que foi o início de tudo. Então ali... E aí, dane-se se o pessoal dizer pra você que é ruim. História, pra mim a história ser boa ou ruim, isso aí tá em último caso. É a importância que ela teve, né? Porque foi dessa história ruim que eu passei a ler outras histórias e cheguei nas boas. Então, é fácil. Aí vem o que é inédito. Né? Aí, poxa, e aí? E, infelizmente, se eu pudesse, comprava tudo, né? Mas não dá. Dificilmente tem uma coisa do Batman que eu não gosto. Mas aí, quando é algo inédito, poxa, o que é que eu faço? Aí eu vou para as minhas referências. Vou assistir um vídeo. Não que aquele vídeo vá determinar o sim ou não. Mas ele vai me dar um norte. Eu vou pesquisar, né, alguma coisa lá fora, que saiu alguma matéria. Poxa, isso aqui se encaixa naquilo que eu enxergo o Batman. Então, assim, como eu falei, às vezes parece que as pessoas falam que eu estou falando do personagem, parece que ele está bem ali, deu uma volta, vai já chegar, parece que é uma pessoa real da maneira como eu falo, né? Porque realmente, aqui nós estamos falando de algo
o Igor entende que o Igor é mais ou menos dessa época, e nós estamos falando não é só de pegar um pedaço de papel e ler. Não é só pegar um boneco e colocar aqui para enfeitar, né? Tem muita coisa por trás de tudo isso, né? Que interferiram, né? De forma até positiva na nossa formação. Entendeu? Na nossa formação. E é isso, né? Então, aquilo que é novidade, eu procuro pesquisar. Bom, se tiver algo que me agrade e algo que conecte com aquilo que eu vejo, né? Que o Batman é. Por isso que, por exemplo, não sei se você vai fazer essa pergunta, mas tem coisas que eu não leio do Batman, né? Aí depois, se quiser, a gente comenta sobre isso. Mas é isso. Aquilo que é republicação, eu já vou, né? Mas tem coisas que eu não tenho mais, essa eu vou atrás. E quando eu tenho? Aí eu digo para você, tem, como eu falei, tem formatinho que eu, né, dou, vendo, troco, que eu estou com um formato melhor. Mas aqueles que marcaram, né, formatinho que eu ganhei de presente de um amigo que não está mais aqui, que já se foi, né, mesmo vendo, tem vários formatos, eu não me desfaço jamais desse. Coisas que eu li em pé dentro do ônibus, indo para aula, para faculdade. Então, coisas que marcaram momentos da minha vida. Então, esses formatinhos aqui, por mais que eu compre outro, não desfaço, né? Então, tem esses critérios, né, que envolvem razão e emoção, né? Então, sempre ali lado a lado. Que é o que um colecionador não tem pra onde correr, né, cara? É como um colecionador se sente. Vamos agora à última pergunta. Parece assim que, né, quando você bem desespera, já vai-se embora 15 minutos de vídeo, mas porque a gente realmente gosta de falar desses assuntos. A última pergunta ela é bem capciosa também, ela é bem assim, complicadinha, porque foi a última pergunta que eu fiz também mesmo para Stephanie, que é como você vê o futuro do personagem, tanto na questão das publicações, as futuras publicações, como das futuras fases. Agora a gente tem a fase do Matt Fraction, Matt Fraction, né? Temos o Absolute Batman. Temos o Absolute Batman, você já fez vídeos sobre isso. Sim. Mas eu queria saber de você, Robson, não como criador de conteúdo em si, mas como consumidor, como leitor, como colecionador. Você vê um futuro de qualidade para o personagem? Rapaz, o Batman, ele é eterno. Daqui a 500 anos, eu queria vir aqui só 10 minutos. Eu tenho certeza que vai passar por alguma criança lendo ou assistindo algo do Batman, né? É um personagem que cresceu muito, porque tempos atrás o Superman era o super-herói, né? Falando da DC, né? Mas o Batman ele foi ali, né? Ao longo dos anos conquistando seu espaço e hoje ele é o carro-chefe, né? De vendas, tudo. Às vezes ali o Batman tá só de relance numa história, mas ali aquela presença dele torna um negócio vendável, né? Então assim, hoje eu vejo você que está assistindo aí, você é um felizardo, porque você tem um leque de opções do personagem. Várias, né, realidades, né? Você tem Batman em mangá, você tem as mensais, você tem a saga, né, que está aí trazendo, né, toda uma era espetacular do personagem. Versões alternativas como o Absolute Batman, que eu estou acompanhando, porque hoje a gente tenta sempre evoluir para melhor, mas há uns 15, 20 anos atrás eu jamais leria Absolute Batman. Porque é o seguinte, aquela história, tem o meu filho aqui, eu amo meu filho e tudo, se alguém vir falar mal dele, de uma coisa que eu sei que ele não é, eu vou defender e ficar chateado com aquela pessoa. Do mesmo jeito é o personagem. Quando eu vejo mudando muito daquilo, né, tá na hora de mudar, mas o personagem nasceu daquilo ali, então aquilo tem que ser respeitado, por mais que você... Existem bases, né, bases que são as características do personagem. E eu acho assim, para você criar toda uma história, você não precisa mexer muito na origem. Então assim, hoje eu me vejo um ser evoluído, pegar um Absolute Batman, né, o Batman CLT, né, mas assim... Mas é interessante, é algo que está atingindo o propósito, que é atrair um outro público. O pessoal do mangá está lendo muito, não só o Batman, mas Mulher Maravilha, que pela minha humilde visão é a melhor dos três, da Trindade. Né? Então assim, é algo que realmente, antigamente não, você tinha só aquela linha ali, você tinha a Detetive Comics, né? Você pega uma saga, né? Você vê o que era na época, revista do Batman, Detetive Comics. Aí depois apareceu
Legend of Dark Knight, mas o foco era isso, hoje não. Né? A mensal do Batman, um tempo atrás, para mim caiu muito. Eu acho que o personagem, assim como o Ovelha do Homem-Aranha, que é uma mina de ouro, né, que não sabe explorar, então deu uma queda. O Zidarsky deu aquela falsa impressão que agora a gente ia voltar aos tempos áureos, né? Depois decepcionou do meio pro fim, no final melhorou. O Matt Fraction reacende aquela chama que enfim, né, aquela mensalzinha, né, que na época a gente ia comprar na banca ali, né, ficar logo empolgado com o próximo volume, né, lembrar dormindo, sonhava até com o cheiro da revista. E temos essa oportunidade, porque nós não podemos ficar presos ao passado, mas nós não podemos também corromper o passado. Então o Matt Fraction para mim me deu esse norte, porque ele tá fazendo, cara, o Batman não tem mistério. Quer vender Batman? É o arroz com feijão, mas é Gotham City, né? Aqueles vilões, ou fala o vilão da semana, né? Aqueles problemas urbanos. O Batman é isso, é urbano, sempre digo. Eu gosto de histórias de multiverso, cósmico, gosto muito com a Liga, mas pro personagem em si, pra mim não combina. E o Zidarsky começou assim, depois começou multiverso e tal, aí perdeu um pouco, né? E parece que muita gente pensa assim que, né, o negócio ficou fraco pro final. Mas assim, o Matt Fraction eu vejo assim, a possibilidade de resgatar o que eu espero do Batman em uma mensal. Histórias modernas, com temas atuais, que é necessário. Eu não posso pegar aqui um tema dos anos 70 que um jovem não vai gostar, os tempos são outros. Mas o Batman, até mesmo o uniforme sendo resgatado de uma época, né, uma época que eu achei isso um grande acerto, viu? Então, assim, eles estão conseguindo o quê? Mesclar a modernidade com o tradicional. Pronto, é esse o casamento que eu esperava. O moderno e o tradicional, né, tendo essa fusão, né, entregando um bom trabalho. Até onde eu estou acompanhando lá fora, tá realmente, já peguei algumas coisas virtualmente, roteiro muito bom, a arte, e é isso. Você não vê nada Batman fora do planeta, não sei o que. É tudo lá em Gotham, mas realmente histórias boas. Então, dá pra fazer, cara. E não precisou mexer na cronologia, um novo início, né? Não estou dizendo aqui que você não vai ler Absolute Batman. Pode ler. Mas vamos ver você consegue, até quando, né? Você tem esses pós e contras, né? Com muita maturidade, você faz a sua escolha sem se sentir culpado, porque, eu deveria ter escolhido aquele outro, né? Inclusive o amigo Robson fez um vídeo, né, falando tanto das duas mensais, né? E esse vídeo é bem recente, inclusive. Então, se você for agora no canal do Instante HQs, você vai encontrar esse vídeo onde o Robson traça o perfil de cada uma dessas mensagens. E eu vi assim, alguns comentários interessantes, assim, cara, eu só estou lendo Absolute Batman. Mas eu entendo quem está só lendo, eu não vou condenar. Primeiro que quem sou eu para condenar o gosto de alguém? Né? Mas eu entendo, porque essas pessoas, que são o público mais ou menos da minha idade, são aquelas pessoas que se frustraram demais com as mensais. Cara, então eu vou. Aquela mensal está sendo barca furada ultimamente, eu vou ler isso aqui. Pelo menos é algo novo. Entendeu? É por isso que eu entendo. Mas assim, uma parte do público, né? Os quarentões, né, uma parte lê, outra parte rejeita. Ainda há, né? Mas o público mais jovem está adorando, né? Porque realmente, por exemplo, nada contra o Tom King, mas um adolescente que começasse a ler o Batman na fase do Tom King, talvez não se tornasse um fã colecionador como quem leu em outras fases. Não estou dizendo que é uma fase ruim, tanto que eu tenho ela ali. Mas eu acho que é uma fase muito densa, né? Que você precisava de um preparo, uma maturidade, uma alicerce. É muito densa para um iniciante. Então são essas coisas, mas é isso. E eu acredito que tem, né? Várias, o Batman Cavaleiro Branco, que é uma realidade alternativa também. E que também puxou uma galera, né, assim. Série animada, então assim, vai do gosto do freguês, mas... Batman Cruzado Encapuzado é uma animação muito boa, cara. Muito boa. Eu não botei fé, mas aí, tanto o amigo Robson falar, digo, não, vou lá ver. Claro, tem o Márcio Seixas como dublador, né, que é a grande voz do personagem na Batman Animated Series, né. Mas é isso, meu amigo Robson, eu vou agradecer a você, muito obrigado mais uma vez. Nada, né? Eu que agradeço. Essa aqui é uma entrevista que, assim, né, eu, Sebus do Igor, vindo visitar na Instante HQs.
embora esse vídeo vai ser publicado, vai ser postado no canal Sebos do Igor, vai ter uma grande conversa, uma conversa bem maior do que essa. Né? Se você achou que foi longo, meu amigo, você tem que ver a nossa conversa sobre Terra de Ninguém e o YouTube. Polêmicas desse vídeo. E, claro, né, domingo vai ter o vídeo, o primeiro vídeo, o segundo, é o primeiro, não, perdão, é o primeiro vídeo lançando um quadro novo no canal Sebos do Igor, que é Sebos do Igor visita a sua coleção. Então, se você, meu amigo, minha amiga, você quer que o Igor, Sebos do Igor, vá na sua coleção, me manda direct no Instagram que eu vou lá lhe visitar. Mas aí a primeira e grande momento desse quadro é com o amigo Robson Brandão. Ele mexeu até nas minhas cuecas do Batman. Rapaz, eu tive que mexer, cara, tu é doido. Então, um beijo, um abraço, fique com Deus, tenha uma ótima semana e até domingo, meus amigos. Pense, meus amigos, numa cadeira de roda para poder chegar na câmera. Uhul!